Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Bom dia, Johnny. Bom dia, Amanda aí que está aí com você. Nós louvamos a Deus por essa manhã, pela dádiva, né, que Ele nos deu de descansarmos, dormirmos um pouco. Muito bom poder acordar, né, sabendo que Deus guardou o nosso sono e os nossos sonhos também. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida nesse tempo de escola dominical, de mais um pouquinho nos aprofundarmos no tema do discipulado, fundamental, importante para a nossa caminhada, amém? Quero ler com vocês um texto bíblico no livro de Salmos 92. Livro de Salmos 92, versículos 1 e 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Aleluia. Louvado seja Deus. O salmista aqui, ele faz uma declaração ao Senhor e tem que ser a nossa declaração também, né? O salmista faz uma declaração dizendo que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome dele. E aí ele reconhece a ação de Deus na manhã e na noite, né? Então ele diz, para de manhã anunciar a tua benignidade. Então ele diz que é bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor, porque de manhã ele vai anunciar a benignidade, a bondade, o cuidado de Deus. E à noite, a fidelidade de Deus sobre a vida dele. E assim aconteceu comigo e com você nessa manhã. Acordamos com vida, com saúde, debaixo da graça do Senhor Jesus, e pela fidelidade dele, pela fidelidade, ele é fiel. Ele guardou a sua vida, a minha vida, durante toda essa semana que se passou, guardou a sua noite, o seu sono, e agora, louvado seja Deus, estamos aqui nessa live da Escola Dominical para louvar ao Senhor, agradecer, ler a sua palavra, entender um pouquinho mais sobre a vontade dele em torno do discipulado de Jesus Cristo, amém? Então que tenhamos esse coração como o coração do salmista, dizendo que é muito bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome dele, anunciando a sua benignidade e também agradecendo a ele pela fidelidade dele todas as noites, né? Então que o Senhor continue abençoando a minha vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por mais esta manhã de vida, por mais esse domingo, ó Pai, ensolarado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu tens cuidado de nós. Pai, não nos tem faltado nada, Senhor. Nós, ó Pai, te agradecemos pelo Seu amor, o Seu cuidado, por ser um Deus, ó Pai, zeloso, com, ó Pai, aqueles que Te amam, Te servem, Te seguem. Obrigado, Deus, pela Tua graça, ó Pai, que é abundante sobre a nossa vida e sobre este mundo, Senhor. Obrigado, Deus, por tantas coisas que Tu tens feito na nossa vida. Obrigado, Jesus, por acordarmos com vida e com saúde. Obrigado, Pai, por nos dar, ó Pai, a alegria e o privilégio de ouvir a Sua voz, ouvir a Sua palavra, cantar louvores ao Seu nome, assim como disse o salmista no Salmo 92. Assim, Deus, clamamos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre nós durante esta live, ó Pai, abençoando, dando-nos entendimento e discernimento da Tua vontade nesta manhã. Orienta-nos, ó Pai, para a vida do discipulado, que possamos, ó Pai, aplicá-la nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino se estabeleça, ó Pai, nos lugares onde estamos, onde vivemos, Senhor. Assim, ó Pai, orienta-nos, Espírito Santo de Deus, e fala conosco. Agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, bom dia, né, a todos, bom dia. A gente nunca consegue ver todo mundo aqui, né, quem está entrando, mas
Bom dia a todos que entraram, bom dia a Raquel, bom dia o Matheus Roberto, bom dia irmã Isa, bom dia, vi a fotinha ali da Zélia, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã, amém? Em relação ao tema que nós estamos estudando na manhã, do discipulado, então o Senhor quer que nós, no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa vida, nós possamos fazer discípulos, né? Então isso que nós estamos estudando e aprendendo nesses domingos. E a palavra de Deus está recheada da vontade dele, né? Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco, revelando a sua vontade a nós. Então o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, ele vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós vamos cantar esse cântico, talvez você não conheça, mas eu gostaria que você entendesse, né, esses princípios bíblicos, né? A transformação da mente. Nesse tempo de pandemia, dessa situação bem complicada que estamos vivendo, é um tempo de refletirmos e mudarmos nosso pensamento, transformarmos nossas ideias e pensamentos para as ideias, pensamentos de Deus, né? Então, que você seja edificado nessa manhã, depois que Ele te dê a paz, em nome de Jesus, amém? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Rogo-vos, pois irmãos, amém? Que a gente possa transformar a nossa mente através da palavra de Deus, amém? E que Ele te dê a paz nessa manhã também, durante todo o domingo e na semana que vai entrar, que a gente possa ter a paz do Senhor sobre nós, amém? Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E
desses louvores Tu possa receber a nossa adoração e também atestando a Tua palavra através também da melodia desse cântico, Pai, desses cânticos, derramando a paz sobre nós, a Tua graça, o Teu amor, nos levando, ó Pai, a uma mudança de pensamento, a transformarmos a nossa mente e não nos moldarmos a este mundo, mas transformar a nossa mente através da Tua palavra e da Tua vontade, para que de fato possamos experimentar a boa, perfeita e agradável que é a Tua vontade sobre nós. Assim nos abençoa, nos auxilia, fala conosco nesta manhã através do estudo, ó Pai, em torno do discipulado. O Espírito de Deus fala conosco, ministra no nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. E aproveitamos nesta hora também, Senhor, para clamar a Tua misericórdia sobre nós, sobre todas as situações de tristeza, ó Pai, que estão, ó Pai, sobre nosso mundo, sobre o nosso país, sobre a vida de tantas pessoas, Senhor Deus, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas em luto, Senhor, pessoas lutando pela vida, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós temos, ó Pai, ferramentas para que possamos lutar, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas abençoe, ó Pai, a nossa realidade neste tempo, ó Pai, de pandemia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria e discernimento para nos comportarmos, ó Pai, segundo a Tua vontade neste tempo. Assim, ó Pai, pedimos, clamamos e Te agradecemos e pedimos, ó Pai, a Tua orientação nesta hora. Orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida, bom dia. A Zélia, eu tinha dado bom dia para ela já. Bom dia, Elizabeth, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia a todos e todas aí que estão na nossa live. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Nós temos falado todo domingo e a intenção não é só falarmos com você nessas manhãs de domingo, mas é ministrar no seu coração a vontade de Deus. Então, não é a minha vontade. Talvez, se fosse a minha vontade, eu nem estaria aqui nessa hora, porque a nossa vontade ela é muito complicada, muitas vezes ela complica mais do que nos ajuda, Então eu estou aqui nessa manhã unicamente e exclusivamente para fazer a vontade do nosso Deus, para a qual Ele me chamou. E Ele também tem te chamado, Ele te escolheu, te chamou também para um propósito. O primeiro dele, ser filho, ser filha dele. Então, o primeiro propósito é ser filho de Deus, é ser filha de Deus, quando recebo o seu Filho Jesus Cristo. Quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, logo eu me torno filho de Deus, filha de Deus. Louvado seja Deus por esse privilégio que Ele nos concede gratuitamente, não precisamos pagar nada para isso, apenas aceitar o Senhor Jesus e aí então caminhar segundo os propósitos de Deus. Aí sim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma busca contínua, é uma busca que exige esforço da nossa parte, porque não é automático. A nossa carne ela é pecaminosa, os nossos desejos são carnais, Os meus desejos são carnais. Se eu não estiver ligado com Deus o tempo todo, se eu não estiver com o meu pensamento ligado em Deus, colocando a minha vontade diante do Senhor, logo eu darei vazão à minha carne o tempo todo. Então, por isso que existe uma luta entre a carne e o Espírito. Por isso nós precisamos fortalecer o nosso Espírito, para que o Espírito possa se sobrepor sobre as nossas vontades carnais, que é a concupiscência da carne, o qual a própria palavra de Deus ela relata os desejos da carne, Então a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Então nós precisamos lutar contra ele. Então exige um esforço nosso. É preciso se esforçar, é preciso desejar, é preciso querer mudança de pensamento, comportamentos segundo a vontade de Deus. Isso exige um esforço nosso. É preciso desejar, querer isso. Se não desejarmos, se não querermos, nada vai acontecer, nada vai mudar. Porque o primeiro passo que nós temos que dar é nosso.
Nós temos que dar o primeiro passo, né? Então, dando o primeiro passo, o Senhor então nos leva rumo à sua vontade. Então, a busca da palavra é um esforço que temos que ter. E entender a sua palavra, buscar entendimento, é um esforço todo nosso, né? E o Espírito Santo de Deus vai se revelando a nós, como ele tem se revelado nesses domingos de manhã. Então há um princípio de Deus para Jesus Cristo, quando Jesus revela aos discípulos, olha, vão por todo mundo, indo, vão por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí eu vou estar com vocês todos os dias, né, até a consumação do século, segundo Mateus 28, 18 e 19. E aí nós temos percebido que o discipulado ele é fundamental. Por quê? Porque é cuidado. Não é cuidar da vida do outro, não, mas é abençoar a vida do outro com um cuidado de Deus sobre a vida das pessoas. É uma situação que nós perdemos ao longo da nossa caminhada, né? Nós vamos cuidar da nossa vida única e exclusivamente, e aí a gente já começa a não ligar para mais ninguém. O outro está sofrendo pelo luto, nós não vamos dar uma palavra de conforto, consolo. Nesse tempo também, nós vamos falar, pastor, mas não dá por conta do isolamento, da pandemia. Dá sim, usa seu celular, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo. Olha, eu estou aqui para abençoar a sua vida, posso orar por você? Eu sei que você está passando uma fase difícil agora, meus sentimentos pela perca, olha, Deus é contigo. Isso é cuidado, isso é cuidado. Quando alguém está precisando falar, olha, estou aqui, você quer desabafar, você quer falar comigo, e aí você empresta o seu ouvido, para que essa pessoa possa falar, né, possa desabafar. Isso é discipulado, sabia? Porque é cuidado, é cuidado. E aí aquele que discipula, ele orienta, como nós temos falado, ele vai orientar essa pessoa, né? Vai amar essa pessoa. É isso que o Senhor quer, essa é a vontade de Deus que veio através de Jesus Cristo, e aí é a orientação de Jesus aos discípulos, e é a orientação de Jesus a nós nesses dias. Nós precisamos entender que amar ao próximo é fazer discípulo, é ser discípulo e discípula, e fazer discípulos e discípulas. Não é fazer para encher a igreja, não é esse o objetivo. Pode até acontecer, e geralmente acontece, mas o objetivo principal não é encher a igreja. O objetivo principal é ser bênção na vida de outros. É orientar as pessoas segundo a vontade de Deus, para que elas caminhem segundo o propósito de Deus, como nós falamos a respeito de Romanos 12, 2, principalmente versículo 2, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século. Então nós vamos ajudar as pessoas a não se conformar com este século e transformar a sua mentalidade. Para qual mentalidade? A mentalidade bíblica, orientativa da palavra de Deus. Porque no final do versículo diz, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse é o objetivo do discipulado, quando nós somos discipulados e quando nós discipulamos outras pessoas. Nós somos abençoados e ela também é abençoada. Amém? Então o discipulado traz uma riqueza enorme. Tanto para mim que discipulo, como para aquele que eu vou discipular. E mais um dos benefícios do discipulado é que, vivendo o discipulado, como Jesus orientou, alegra o coração de Deus. Nós falamos de Deus e nós entendemos que Deus é Pai, né? Deus é Pai. E qual pai não fica feliz quando o filho e a filha o obedecem? Eu sou pai, eu sei que você que está aí, pai, mãe, né? É uma alegria muito grande quando você dá uma orientação para o seu filho e ele obedece. E melhor ainda, você vê ele prosperando naquilo que você o orientou. Eu estou falando para você de algo que nós vivemos, é uma realidade. Quando o pai e quando a mãe orienta o seu filho a algo, é para o propósito dele experimentar o quê? Uma situação boa, perfeita e agradável, para ser bênção na vida dele.
E isto alegra o coração desse pai e dessa mãe que orientou o seu filho, ele obedeceu, e o resultado é algo agradável, algo bom, perfeito que está acontecendo com seu filho ou filha. Então, quando o filho e a filha obedecem à orientação do pai e da mãe, com certeza ele vai bem. Com certeza ele é próspero. E a palavra também afirma isso. É a bênção de Deus sobre os filhos que obedecem os pais. Inclusive, até no mandamento há uma promessa. Quando diz honra teu pai e a tua mãe, com a promessa de quê? Para que se prolongue os seus dias na terra. Então nós precisamos entender, isso é princípio, querido e querida. Isso é um princípio bíblico. Quando o filho e a filha não caminham segundo a orientação do pai e da mãe, pode perceber, você deve ter muitos exemplos aí. Talvez você seja esse exemplo também. Puxa, eu sei o que o senhor está falando, pastor. Eu sei. Eu vivi isso. Eu passei por isso. Então eu estou dando um exemplo real do nosso dia, que nós vivemos. Então não é diferente com Deus, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai, com a sua palavra, Ele nos orienta. Ele nos ensina. Nós, como filhos e filhas de Deus, vamos fazer o quê? Obedecer aquilo que Ele está nos orientando. Qual o resultado da obediência a Deus? A boa, perfeita e agradável vontade dEle. Fato. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, obedeça a Ele. Obedeça às suas orientações. Obedeça o Pai Celeste, o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Logo, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos filhos e filhas. E como filhos e filhas, nós obedecemos o nosso Pai. Da mesma maneira que queremos obediência dos nossos filhos. Deus, Ele quer obediência dos seus filhos e filhas. Veja que descompasso é quando nós não obedecemos a Deus, mas queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Tem alguma coisa que não está em conformidade. Está em inconformidade. Não podemos deixar de obedecer a Deus e exigir obediência dos nossos filhos. Alguma coisa está errada nesse caminho. Precisamos acertar isso. Precisamos andar em conformidade, obedecer a Deus. Logo os nossos filhos vão ver seus pais obedientes a Deus, entendendo que Deus é Pai. Logo eles vão ver seu pai e a sua mãe obedientes ao Senhor. Logo eles obedecerão. Porque eles vão ensinar. Óbvio, pastor, mas às vezes a gente erra. Sem dúvida, eu também erro. Eu não sou 100% obediente a Deus. Eu estou cada dia buscando obedecer ao Senhor. Ouvindo a sua palavra e obedecendo. Logo, se eu percebo que desobedeci a Deus porque eu não cumpri a sua vontade, logo eu vou diante do meu Pai, que é Deus, peço perdão a Ele, confesso o meu pecado a Ele e sou perdoado e revelo a minha obediência ao Senhor novamente. E isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração do Pai. Da mesma forma como os nossos filhos nos obedecem, logo alegra o nosso coração. Quando obedecemos a Deus, o nosso Pai, logo alegramos o coração do nosso Deus. Amém? Isso é bênção, meu querido e minha querida. E entenda e lembre-se, isso é um princípio, é imutável. Então, entrando aqui na lição do autor, em João, em 3 João 1,4, vai dizer assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha só que interessante e lindo. Em 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse 1,4,
Deus revela a sua alegria na sua palavra, porque ele diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha que maravilha, é Deus revelando aqui a sua alegria, quando os seus filhos e filhas caminham na verdade. E aí vamos entrar aqui na lição. Com certeza o coração de Deus se alegra com o discipulado. Tudo aquilo que deixa a noiva mais bonita, ou seja, a igreja de Cristo, santa, bem cuidada e feliz, irá alegrar o coração do noivo, ou seja, o coração de Deus, o coração do Senhor Jesus. Como vimos até agora, são inúmeros os benefícios do discipulado para o cristão e para a igreja. Mas vejamos mais alguns motivos que fazem do discipulado ser agradável diante de Deus. Primeira coisa, é uma ordem. Nós já falamos, né? Mateus 28, 19. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é uma ordem que Jesus nos deu. Logo, devemos ser obedientes a esta ordem. Cristo não mandou a igreja fazer membros, fazer shows, fazer campanhas, mas mandou a igreja fazer discípulos. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Nós não estamos falando que campanha está errado, que você fazer aí os eventos está errado, que ter membros na igreja está errado. Não, isso não está errado, mas não é o principal, não é o objetivo principal. Não foi a primeira ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi: vão e façam discípulos. Então isso é a ordem. Esse é o desejo de Deus, é o princípio, é a ordem principal de Deus através de Jesus Cristo. Jesus passou 3 anos fazendo discípulos e depois os mandou fazer discípulos. Não é de se admirar portanto, que o discipulado alegra o coração de Deus. Infelizmente, tantas igrejas têm gastos exorbitantes e desprendem esforços a nível de exaustão com aquilo que Deus nunca ordenou que a igreja fizesse. Não estou dizendo que todas as outras coisas além do discipulado não são importantes, mas que elas não podem ser feitas em detrimento daquilo que é essencial: o discipulado. O discipulado é essencial, é fundamental. Portanto, se o discipulado é uma ordem de Deus, com certeza seu coração se alegra quando o obedecemos. Então, primeiro ponto, é uma ordem. E obedecendo essa ordem através de Jesus Cristo, fazendo discípulos, alegra o coração de Deus quando obedecemos. Segundo, é um exemplo. Então em João 13,15 vai dizer: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Isso então Jesus dizendo. Jesus disse aos discípulos: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Então, da mesma maneira que Jesus fez, devemos nós fazer também. Nessa ocasião, Jesus lava os pés dos discípulos, dando a eles uma lição de humildade. Cristo era o Mestre e o Senhor, e ainda assim lavou os pés dos discípulos, serviu-os, direcionou-os e disse que eles deveriam fazer o mesmo, seguindo o seu exemplo. Não acredito que Jesus quis dar exemplo de como se lava os pés de alguém. Não era o exemplo apenas daquilo que estava sendo feito, mas o seu exemplo de vida, de serviço, de ser mestre se fazendo servo. Claro que Jesus discipulou, serviu e nos deu exemplo para fazermos o mesmo. Claro que seu coração se alegra quando seguimos seus passos. Às vezes, ficamos impressionados com a igreja X ou Y e queremos imitar seus programas e seguir seus exemplos. Mas o exemplo a ser seguido é o de Cristo e do discipulado eficaz e consistente. Esse é o exemplo que nós devemos seguir e nos esforçarmos para seguir. Terceiro,
é transformador. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Isso está em Atos 17, versículo 6. Jason provavelmente foi o anfitrião de Paulo, quando este esteve em Tessalônica. A influência de Jesus chegar agora a este homem que foi acusado de, assim como os demais discípulos, transtornar o mundo. Que privilégio! Jesus revolucionou a história e por onde passou deixou marcas, e agora seus discípulos também são acusados de transtornar os lugares por onde eles passam. Muitos acusam a igreja contemporânea de ser muito parecida com o mundo. A exortação de Paulo em Romanos 12, nós já falamos no início, né? E também cantamos esse texto também. Não vos conformeis com este mundo. É um alerta para que não seja assim. Afinal de contas, a igreja foi chamada para transtornar o mundo e não para imitar o mundo. Cristo veio para quebrar paradigmas, para impressionar com sua doutrina, seu amor, para escandalizar com sua graça e para transtornar com sua vida. Quando seus discípulos começaram a transtornar o mundo assim como ele, com certeza seu coração se alegrou por saber que as mudanças não pararam com sua volta para o Pai. Então a transformação, aquilo que Jesus fez, continuou, não parou. Sendo assim, isso alegrou o coração de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lembrando sempre que nós somos chamados para transformar, para transtornar as realidades que estão tortas. Né? Por isso o discipulado é importante, para caminharmos com as pessoas, para ajudá-las, mostrá-las o caminho que deve ser seguido, né? Que é o melhor caminho, é o caminho da vontade de Deus, como nós estamos vendo aqui no estudo dessa manhã. Sem dúvidas, quando seguimos o exemplo de Cristo e obedecemos a sua ordem de discipular, começamos a transtornar o mundo. O mundo das pessoas que são discipuladas primeiramente. Depois o mundo de sua família, que começa a enxergar tais mudanças. O mundo dos amigos e colegas e assim por diante. Então, nós de repente não precisamos, porque a gente tem que fazer algo em massa. Não, o discipulado começa um a um, com uma pessoa, cuidando de uma pessoa. Porque logo, como exemplo de Cristo, eu vou mostrar a essa pessoa como é viver com Cristo, caminhar como Cristo caminhou, e aí isso vai gerando mudança, e aí as pessoas, a família dela também vai ver as mudanças, começa as pessoas a serem impactadas. Isso vai gerando transformação, né? Vai mudando realidades, histórias, trazendo para o contexto do reino de Deus, para a vontade de Deus. Essa influência não tem fim, é como uma bola de neve, e isso alegra o coração de Deus. Pois à medida que nosso discipulado avançar e começar a alcançar e transtornar o mundo de quem quer que seja, a igreja será uma influência real e todos vão dizer: esses que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Amém. Essa é a vontade de Deus. Transtornar as realidades. Transtornar quer dizer mostrar que há uma diferença, que há um outro caminho. Como diz Paulo, sobremodo excelente, mas relacionado a Coríntios 13, né, que é o amor, né? Mas o amor é a porta do discipulado. Quando eu amo, eu quero ver aquela pessoa sendo abençoada. Porque cada um de nós vivemos situações complexas, complicadas, distorções, experiências desagradáveis, ruins. Quando nós temos alguém
nos discipulando, então nós somos tratados, nós somos cuidados, amados. Isso vai gerando mudança, vai nos abençoando e vai impactando a nossa vida de tal forma que vai impactar a vida de outros também que estão ao nosso redor. Isso é multiplicador, abençoador. Então, nesta manhã, nesta live, nós queremos dizer para você que o caminho do discipulado alegra o coração de Deus, porque é obediência ao Pai, é obediência a Deus. E como eu falei aqui também no início, quando nós obedecemos a Deus, alegramos o coração de Deus, que é o nosso Pai. Da mesma maneira, quando nossos filhos e filhas nos obedecem, isso alegra o nosso coração, traz uma satisfação muito grande. Então, nosso pedido nessa manhã é que você possa alegrar o coração de Deus, possa alegrar o coração do nosso Pai eterno. Como? Fazendo a sua vontade, sendo discípulo e discípula de Jesus e fazendo outros discípulos e discípulas. Todas as manhãs tenho dito para vocês, né? Aqueles que... Hoje nós podemos discipular pessoas pelo celular. Há inúmeras ferramentas aí, né? Principalmente o WhatsApp, né? O WhatsApp agora, o Facebook, você pode ter uma sala pelo Messenger, né? Sala pelo Zoom, pelo Hangout, chamada de vídeo. Nossa, há uma infinidade de recursos para que a gente possa abençoar vidas, discipulá-las, cuidá-las. E por isso eu digo para você, mesmo à distância, não tem problema. Mesmo ainda vivendo de certa forma, mesmo a flexibilização está aí, mas ainda o isolamento, né, ainda não foi, não parou o isolamento, né? Aqueles que podem permanecem em isolamento, né? E distanciamento também, né? Mas mesmo vivendo essa realidade ainda, nós podemos discipular pessoas, cuidar de pessoas. E aí eu tenho me colocado à disposição para te ajudar. Não posso estar com você na sua casa, você não pode estar aqui na minha, ou não está podendo ir ainda ao templo, mas nós podemos fazer o que estamos fazendo aqui agora. Você pode fazer uma chamada de vídeo para mim e a gente pode conversar e eu posso te discipular. E aí também te ajudar nessa caminhada do discipulado para que você possa discipular outros também. Pode ter certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Então, assim você também vai poder fazer uma chamada de vídeo para alguém para dizer do propósito de Deus para a vida dela, né? Que o caminho de Deus é bom, perfeito e agradável, que traz benefícios inumeráveis para a nossa vida, né? Então, que a graça do nosso Deus seja sobre nós, que o seu amor, o seu cuidado seja sobre nós, que possamos ser obedientes ao nosso Pai, entendendo que Deus não é um Pai severo, né? É um Pai sério, sim, mas é um Pai amoroso, é um Pai alegre, é um Pai de amor, é um Pai de cuidado. A própria palavra revela que Jesus dizendo, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai Celeste que está nos céus? Então, nosso Deus é um Pai de amor. Mas da mesma maneira que Ele nos ama, Ele requer a nossa obediência. Da mesma maneira que nós requeremos a obediência dos nossos filhos e filhas. Da mesma maneira que o chefe, o nosso coordenador, o nosso gerente, né, requer obediência no trabalho. É assim a nossa vida. Nossa vida é uma vida de obediência. E você pode perceber, se você não obedece em um pedido, uma ordem do seu chefe, o que vai acontecer?
Você não vai desfrutar da agradável e perfeita oportunidade de onde você trabalha. Pelo contrário, você vai experimentar coisas que não são agradáveis. Vai experimentar, às vezes, até o desemprego. Por quê? Porque eu não obedeci às ordens. Você não obedeceu a missão da empresa, a visão da empresa, a ordem do chefe. Entende? A nossa vida nessa terra, ela está pautada por obediência. Mas o que me chama a atenção, meu querido e minha querida, é que nós obedecemos essas outras instâncias, né? Na escola, por exemplo, o aluno tem que obedecer o professor à professora. É uma obediência. Precisa obedecer. Então, professor, olha, vocês precisam pegar o caderno. Abre o caderno. Quando eu abro o caderno, eu estou obedecendo. Agora, a professora ou a professora diz, vou pedir para que vocês abram o caderno. Eu não abro. Eu estou desobedecendo. O que acontece? Esse professor, essa professora vai me ver com o caderno fechado quando ela pediu para que eu abrisse, e ela vai vir até o meu encontro e falar assim, Jason, por que você não abriu o caderno? Eu pedi para abrir o caderno. Não vou abrir, não quero. Logo, eu vou sofrer consequências pela minha desobediência. Professor, então se você não vai estudar, você não quer obedecer aquilo que eu estou te pedindo, então eu vou chamar a coordenação para você. Olha aí, eu vou sofrer com isso. Né? E às vezes aí fala, nossa, esse professor, essa professora, muito rigoroso, muito isso, muito aquilo. Não é, eu que estou errado, porque eu não obedeci o professor, a professora. E aí nós queremos viver coisas agradáveis. Não vai viver coisa agradável, vão viver coisas desagradáveis. Porque eu desobedeci. Da mesma maneira diante do Senhor, diante de Deus. Como quero viver uma vida agradável se eu estou em desobediência a Deus? E aí muitas vezes a gente fala, Deus é culpado da minha situação. Deus não tem culpa da nossa situação muitas vezes. Aliás, todas as vezes. Deus não tem culpa todas as vezes daquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes. Porque muitas coisas que nós estamos vivendo, e muitas coisas que, por exemplo, nosso mundo está vivendo algo porque houve uma desobediência. O mundo todo está vivendo porque foi mexer com aquilo que não deveria ser mexido. Brincar com a força da natureza, brincar com pesquisas, algumas coisas assim, que trouxeram essa situação. Querer mudar situações que o próprio Deus criou ou fez, mudar a originalidade daquilo que Deus criou, traz malefícios e não benefícios. Deus criou, por exemplo, trazer algo atual para nós. Deus ele criou a Amazônia. Né? Foi obra das mãos do Senhor. Estão destruindo a Amazônia. Por conta desse capitalismo selvagem, a ganância pelo dinheiro. Estão destruindo a Amazônia. Isso vai ser bom, perfeito e agradável? Isso vai trazer benefícios para nós, para os brasileiros? Vai trazer benefícios para o mundo? Logo que não. Não vai trazer. Vai trazer o quê? Malefícios. E a culpa é de Deus? Óbvio que não. A culpa é do próprio ser humano, que está destruindo aquilo que era perfeito e agradável. E era muito bom. Porque lá em Gênesis diz que tudo que Deus fez, ele olhou e disse, é muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que ele fez é bom. Então, quando nós entendemos esse princípio da obediência, você vai perceber que a obediência está em todos os lugares, em todas as instâncias da nossa vida. Quando nós não obedecemos
nós vivemos os malefícios da desobediência. Então por que vamos requerer de Deus algo que nós não fazemos? Agora, quando nós somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, aí nós vamos viver os benefícios da obediência de Deus, da sua vontade. Aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? No caminho do discipulado nós vamos entendendo isso, porque nós vamos sendo orientados. Logo orientados, cuidados, amados, acolhidos, nós vamos caminhar corretamente no caminho que devemos seguir. E o caminho é Jesus Cristo, não é verdade? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não trilharmos o caminho que é Jesus Cristo, como acessar ao Pai? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus Cristo para se chegar a Deus, o nosso Pai. Nosso pedido, nosso desejo é que sejamos obedientes à vontade de Deus. E obedientes a essa ordem de Jesus Cristo, que é a própria ordem de Deus, o nosso Pai. Indo no caminho, fazer discípulos. Ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e tem nos ensinado. E ele garante uma promessa maravilhosa. E eis que estarei com vocês até a consumação do século. Jesus está conosco. E o desejo de Deus é que nós o obedeçamos, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Sendo verdadeiros e verdadeiras, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Amém? Que você possa ter sido abençoado nessa manhã, com o estudo, com aquilo que você viveu nessa live da Escola Dominical. E que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. E entenda esse princípio da obediência. Entenda que em todas as áreas da nossa vida exige obediência. Não tem como fugir dela. Não tem como. Né? Todas, pode perceber. Depois você vai refletindo aí com você, tá bom? Vai refletindo se não há obediência em todos os aspectos da nossa vida. Todos eles. Tudo se exige uma obediência. Pode perceber. Vá pensando sobre isso. E aí vamos entender que obediência é um princípio que não pode ser deixado de lado. Que nós vamos experimentar, obedientes, experimentaremos coisas agradáveis, benéficas. A desobediência vai nos levar a experimentar coisas desagradáveis, maléficas para a nossa vida. Então que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que puderam estar nessa live, né, da Escola Dominical. Aproveito aqui para te convidar logo mais à noite. Hoje, primeiro domingo de agosto, né, dia 2 de agosto, teremos a nossa Santa Ceia à noite. Então que você prepare aí o pão, o suco de uva, para no nosso culto hoje de louvor, de palavra, também celebrarmos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa nesse período estar aí refletindo diante de Deus, confessando, revelando a Ele aquilo que você tem feito e tem desagradado a Ele, para que logo mais possamos nos agradar do Senhor e também experimentar da bênção da ceia do Senhor. Então todos estão convidados a participar do nosso culto hoje às 19 horas, e é um culto de Santa Ceia. Amém? Então peço a ajuda de vocês, aqueles que estão com crianças e também com aqueles que estão com os avós em casa, né? Ou os pais aí idosos, possam também ajudá-los para que eles possam também tomar a ceia do Senhor também. Crianças, idosos, todos, porque a ceia do Senhor é a todos nós. Amém? Então convidados estamos, e quero te chamar agora para que a gente possa orar ao Senhor e encerrarmos então essa escola dominical em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa live, te agradecemos, Senhor, por cada vida que entrou nessa live, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pelo estudo, pelo discipulado, aquilo que nós estamos entendendo todas as manhãs de domingo. Pai, obrigado, ó Pai, porque
nós podemos, ó Pai, ter a Tua orientação, isso é muito bom, ó Pai. Há muitos lugares, ó Pai, perseguidos que não podem ter orientações como essas, e nós temos o privilégio, a liberdade, ó Pai, de poder caminhar na Tua palavra, ouvir a Tua voz, entender, ó Pai, o caminho do discipulado e sermos obedientes à ordem de Jesus Cristo, nosso Deus, que é ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que Tu tens nos ordenado, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a bênção e o privilégio de viver a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa, ó Pai, a nossa vida, abençoa o nosso domingo, abençoa, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, que está nessa live, a sua casa, a sua família, ó Pai. Abençoe, ó Pai, aqueles que entraram e saíram, ó Pai, por outras razões. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Abençoe, ó Pai, o nosso Brasil, a nossa nação, abençoe o nosso mundo. Abençoe, ó Pai, o nosso estado, nossos municípios. Abençoe, ó Pai, as lideranças, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe, ó Pai, o povo de Deus, a igreja. Abençoe, ó Pai, a população, ó Pai, do nosso país. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe, ó Pai, cada dia mais a nossa vida, que possamos, ó Pai, encontrar o caminho, ó Deus, novamente, ó Deus, do emprego, da saúde, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Pai, abençoando aqueles que estão sofrendo luto, Senhor, levando a paz, o conforto, o consolo, a esperança de que Tu estás presente nas suas vidas, Senhor. Continua, ó Pai, cuidando daqueles que estão internados, que estão, ó Pai, no leito de hospitais, aqueles que estão, ó Pai, se restabelecendo, aqueles, ó Pai, que estão nas UTIs, Senhor. Pai, abençoe em nome de Jesus, abençoe os hospitais, ó Pai, sejam eles privados ou, Senhor Deus, do sistema de saúde, ó Pai, único, Pai, o SUS. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, os profissionais da saúde. Abençoe todos aqueles que não podem ficar em casa, estão saindo para trabalhar. Guarda, protege, livra, Senhor Deus. Cuida, Pai, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, pelas pessoas que estão lutando pela vida, Senhor, contra o coronavírus. Também aqueles que estão lutando, ó Pai, a favor da vida, Senhor Deus, com outras comorbidades, ó Pai. Tem misericórdia, Deus. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa intercessão nesta manhã. Oração de gratidão, mas também de intercessão a favor desses, ó Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que Tu és o único que pode, ó Pai, realizar milagres, curas e maravilhas, dar sabedoria e discernimento para a nossa vida. Então, Deus, clamamos a Tua misericórdia sobre o nosso mundo, clamamos o Teu poder e misericórdia sobre a nossa nação e sobre todas essas realidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos um domingo abençoado, almoço abençoado. Ó Pai, logo mais à noite estaremos louvando, celebrando a Ti e vivendo, ó Pai, ó Deus, o privilégio de celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, obrigado por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu has de fazer. Obrigado, Deus, continua nos abençoando, nos orientando, abençoando, ó Pai, o início da nossa semana. Que a Tua, Pai, presença seja constante na nossa vida e o Teu cuidado também. Assim oramos, nos alegramos em Ti e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um domingo abençoado para você. E logo mais à noite estaremos juntos aí louvando ao Senhor e celebrando a ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço do pastor Jason para vocês. Deus abençoe a sua vida. E lembrando, eis-me aqui, mesmo de forma virtual. Qualquer coisa, me chame. Na nossa página tem o meu número de telefone, é o WhatsApp também. Ou se quiser, deixe uma mensagem aí, que nós entraremos em contato com você. Mas estou à disposição de vocês, mesmo de forma virtual, é possível. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco nesta manhã, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida,
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande beijo.